Oi, que prazer imenso poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre as sessões 27 e 28 de Doutrina e Convênios. E o título do nosso estudo é Todas as coisas devem ser feitas em ordem. Então, quando nós começamos já na sessão 27, nós nos deparamos com a seguinte situação. Emma Smith havia sido batizada, juntamente com outros membros da igreja, mas eles não haviam conseguido ser confirmados no dia do batismo, por conta da perseguição, porque eles foram interrompidos por turbas violentas e essa confirmação acabou não acontecendo. Então, nesse momento, a gente se depara com Joseph, que está organizando uma reunião sacramental e que vai confirmar esses membros da igreja. Então, ele sai para comprar o vinho do sacramento. E no caminho, um anjo aparece para ele. E esse anjo ensina para ele algo muito importante. O anjo diz para ele que não importa o que se come ou o que se bebe no sacramento. Fala para ele que ele não deveria comprar vinho ou bebidas fortes dos seus inimigos. E quando ele utilizasse o vinho no sacramento, deveria ser o vinho novo, né? E produzido pelos próprios santos. O vinho que não tivesse sido fermentado. Então, olha só que interessante, né? Esse anjo, ele veio para ensinar que o sacramento, ele deve ser realizado com os olhos fitos na glória de Deus. Que o mais importante no sacramento é o objetivo dele. Né? Na hora que nós partilhamos do sangue, né, e do corpo de Cristo, que são simbolicamente representados pelo pão, e nessa época pelo vinho, mas agora um anjo diz que não importa o que se come ou o que se bebe, né, poderia ser representado inclusive pela água. Nós precisamos lembrar do propósito do sacramento, que é exatamente a expiação de Cristo, a remissão dos nossos pecados através do arrependimento. Então hoje nós sabemos que a partir dessa revelação, esse olhar para o sacramento mudou. E hoje, inclusive, a água substituiu o vinho nas nossas reuniões sacramentais. Por muitas vezes nessa pandemia, eu não tinha pão em casa. Então eu servi sacramento com... Nós fizemos o sacramento com panetone, com bolacha. E não importa, né, o que se come ou o que se bebe, mas o mais importante é compreender o objetivo, o propósito sagrado do sacramento e a importância de partilhar dele, porque ao partilhar do sacramento, nós estamos renovando os nossos convênios batismais, estamos renovando a nossa fidelidade ao Senhor. E aí nessa sessão 27 é muito interessante, porque é dito ainda, né, que ele não deveria, o anjo fala para Joseph, que ele não deveria se maravilhar dessas coisas, mas que chegaria o tempo que todos eles tomariam o sacramento juntos. E aí ele fala sobre esses homens que tomariam esse sacramento juntos, né, sobre Moroni. E aí ele vai falar sobre vários Elias, né? E aí é muito interessante pensar que Elias é um título, né? E que muitas pessoas foram chamadas de Elias por ter uma missão específica e por portar determinadas chaves que precisavam ser passadas. Então a gente vê aí muitos Elias ao longo da história. João Batista foi um Elias. Nós vemos Pedro, Tiago e João como Elias. O próprio Elias, que tinha o nome Elias, também foi um Elias, porque é aquela pessoa que tem um título. Então ele fala sobre todos esses homens reunidos, né, em uma grande reunião, partilhando esse sacramento juntos. E aí a gente fica imaginando, né, como seria partilhar do sacramento com o próprio Salvador. Como seria partilhar do sacramento com Pedro, Tiago, João Batista, com Joseph Smith. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento,
nós vemos que quando houve a partilha do sacramento, a Santa Ceia, o Senhor falou uma coisa muito semelhante. Ele disse que os discípulos, né, que os apóstolos partilhariam sim o sacramento com ele outra vez, mas agora seria no reino celestial. Então, que nós possamos realmente refletir sobre a importância do sacramento na nossa vida. E se alguma coisa mudaria se esses homens estivessem presentes enquanto estivéssemos partilhando do sacramento. Outra coisa muito importante, né, que Joseph aprendeu foi como ele poderia se proteger dos inimigos. Então está registrado nessa sessão, né, como a gente se protege do inimigo. E claro, quando a gente vai para uma guerra, a gente precisa ter uma armadura. E nós sabemos que tem algumas partes do corpo que são vitais, né, que são essenciais aí para que a gente sobreviva, né, continue vivo. E o presidente Harold Billy, ele falou sobre algumas dessas partes do corpo que estão relacionadas aí na escritura. Ele faz uma associação muito interessante. Ele diz que são 4 partes do corpo que são vulneráveis aos poderes das trevas. Aí ele fala que a primeira delas é os lombos, né? E ele diz o que é que representa os lombos. Os lombos, ele representa a virtude e a castidade. E por que os lombos são tão vulneráveis? Né? E por que o inimigo vai procurar nos atacar nos lombos? E quando a gente para e observa o nosso mundo atual, a gente percebe claramente como nós estamos vulneráveis, como o inimigo tem atacado nas questões morais, na questão da lei da castidade. Muitas vezes eu vejo jovens recém-chegados de missão e como esses jovens muitas vezes estão vulneráveis. E muitas vezes eu vejo eles gradativamente se afastarem do Evangelho, o que é muito triste. Mas esse cuidado com os lombos não é só para os jovens. Nós adultos também precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado com aquilo que vemos, né, aquilo que deixamos entrar na nossa casa. Precisamos ter muito cuidado. Né? O adultério, ele não começa de uma única vez, mas muitas vezes ele vai gradativamente e muitas vezes entra na nossa casa através de pornografia, de mensagens de textos com pessoas que não deveríamos. Então, que possamos ter muito cuidado, né, em nos proteger os nossos lombos, proteger os nossos filhos. E aí ele fala sobre outra parte muito vulnerável, que é o coração. E o coração significa o quê? O que é que ele nos protege, né? Olha só, uma arma no coração, uma facada no coração é fatal. Então, ele fala que o coração, ele define a nossa conduta. Então eu achei muito interessante, porque o Helder Bodikepek, ele tem uma citação que é clássica, né? Essa citação diz assim, muitos de vocês já conhecem: a verdadeira doutrina, quando compreendida, modifica atitudes e comportamentos. Então, como é que eu mudo a minha atitude? Como é que eu vou pensar na minha conduta? Então, a primeira coisa, eu preciso ter consciência do que é certo e errado. Eu preciso julgar o que é bom, o que é ruim. Eu preciso conhecer, né, a doutrina de Cristo. Eu preciso conhecer esse padrão que eu devo seguir na minha vida. Então, quando eu conheço esse padrão e eu escolho o certo, eu estou conduzindo o meu coração, né, de maneira a ser protegido das investidas de Satanás. E aí ele fala ainda, né, sobre os pés. Os pés são outro ponto aí de vulnerabilidade, né, porque uma vez feridos os pés, como é que você anda? Como é que você segue adiante? E aí o presidente Harold Billy, ele fala que os pés representam as nossas metas e objetivos na vida. Porque os pés nos dão a direção. Aonde eu quero chegar?
Quais são as minhas metas? Elas estão pautadas no Evangelho de Cristo? Na doutrina de Cristo que muda comportamento, como falou Elder Becker? Para onde estão indo os meus pés? Esses pés também simbolizam, eles precisam estar calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Então, olha só, eu tenho os pés que precisam saber para onde vão, qual o caminho a seguir, qual a meta, onde eu quero chegar. Mas esses pés não podem estar descalços. O Evangelho da Paz precisa estar calçado. Então, eu preciso ter nas minhas metas direcionada para o Evangelho. E ajudar outras pessoas a caminharem comigo, a entenderem esse plano, a entender a doutrina de Cristo e saber que o Evangelho foi restaurado na Terra. E aí ele fala sobre outro lugar vital, que é a cabeça. E a cabeça ele associa aos nossos pensamentos, né? E ao capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? É porque o capacete da salvação é aquele que vai nos proteger da morte e do pecado. E aí ele fala ainda sobre armaduras, né, que nós precisamos ter. Então, por exemplo, precisamos ter um escudo. E esse escudo precisa ser o escudo da fé. E aí eu achei muito interessante porque nós vivemos dias muito difíceis. Tão difíceis que eu acho que o que nos mantém em pé é esse escudo da fé, é poder acreditar. Nós temos um profeta vivo e outro dia eu escutava esse profeta dizer que, como médico, ele sabia que as vacinas, pelo tempo mínimo, né, pelo tempo recorde aí com que foram produzidas, haviam sido um milagre. Então, nós precisamos, nesses dias difíceis, exercer a nossa fé e saber que o Senhor está do nosso lado. Ter uma vacina em um ano é realmente um milagre. Precisamos, muitas vezes, do escudo da fé na nossa vida para acreditar quando nada parece ter solução. É a fé que vai nos mover e que vai nos deixar em pé. Ele fala também sobre a espada do Espírito. Essa espada representa a palavra de Deus. Representa a palavra de Deus, a doutrina de Cristo que precisamos conhecer para nos proteger. Então, uma vez armados, nós estaremos preparados para vencer esse inimigo. Interessante, né, a gente pensar que Joseph, ele recebeu aí as chaves dessa última dispensação. E que vários outros profetas, né, desde o início dos tempos, eles receberam as chaves de dispensações. E nós estamos vivendo na última dispensação. Então, essa primeira chave das dispensações, ela foi recebida por Adão. Então, ainda no Jardim do Éden, Adão recebeu as chaves. Essas chaves da dispensação depois foram passadas para Noé. E Noé passou para Abraão. E aqui eu tenho a minha sequência. Abraão passou para Moisés, né? Foi até Moisés. De Moisés foi para Elias. De Elias foi até João Batista. De João Batista foi para Cristo. Cristo passou para Pedro e os apóstolos. E agora nós temos Joseph recebendo essa chave dessa última dispensação e da plenitude dos tempos, onde todas as coisas seriam reunidas, né? E onde estariam conectados aí, vivos e mortos. Então, gente, é maravilhoso viver nessa dispensação. Eu estava assistindo aqui um filme da Idade Média, né, com meu marido, e a gente comentava: eu não queria ter nascido nessa época. Olha o banho como é que era. Olha a dormida, o mundo parecia escuro, como as coisas eram difíceis. Nós vivemos na última dispensação. Nós vivemos uma época gloriosa, com todas as invenções tecnológicas. E eu não posso deixar de ser grata. É uma TV, é máquina de lavar, é internet, satélite, celular. Né? E o Senhor nos permitiu tudo isso para ajudar e facilitar.
na pregação do seu Evangelho. Nós somos extremamente abençoados e privilegiados por viver nessa época, por viver nesse tempo. Mesmo com coronavírus, vamos ter muitas histórias para contar e vamos poder ser fortalecidos na nossa fé. Vamos poder usar esse escudo da fé e viver o Evangelho na nossa vida. E aí, quando a gente vai para a sessão 28, a gente se depara aí com uma outra situação complicada, porque ia ter a primeira conferência da igreja, a igreja ainda era muito recente, existia uma perseguição muito grande externa da igreja, das pessoas que perseguiam os santos. E agora nós vemos como muitas vezes o Satanás se infiltra dentro de casa ou no nosso meio. O que aconteceu é que Hiram Page, aquele que foi uma das 8 testemunhas do livro de Mórmon, dizia que agora recebia revelações da igreja através de uma pedra. E essas revelações eram sobre o estabelecimento de Sião, sobre diretrizes para a igreja. E muitas pessoas que eram membros da igreja, todos membros novos aí, começaram a acreditar nele. Até porque essas pessoas vinham de religiões diferentes. E nas suas religiões, todas as pessoas podiam ter revelação para a igreja. Então, à medida que Hiram Page começou a escrever várias dessas revelações, inclusive, olha que interessante, porque essas revelações imitavam a linguagem das escrituras. Mas elas tinham verdades mescladas com mentiras, elas contradiziam várias doutrinas, inclusive do Novo Testamento. Mas, enfim, várias pessoas foram enganadas. Inclusive Oliver Cowdery, inclusive a família Whitmer, começaram a acreditar nas revelações que Hiram Page estavam recebendo. E Joseph, novamente, numa situação complicada. Ia ter uma conferência da igreja, ele era o profeta da igreja, por outro lado, ele tinha os seus amigos, ele não queria ser contrário aos seus amigos, mas ele queria saber o que é que o Senhor dizia a respeito disso, se isso era possível ou não. Então, é através desse clamor de Joseph, né, que nós temos a sessão 28 Doutrina e Convênios, quando foi dito que o Senhor revelava a verdade somente através de um profeta. E somente Joseph tinha autoridade para guiar e dirigir a igreja, e ninguém mais. E que nenhuma outra pessoa que não fosse autorizada por Deus, como um profeta, né, poderia falar para a igreja. E ele compara Joseph como Moisés, que foi o profeta, que era o porta-voz aí do Senhor. E falou, inclusive, para Oliver Cowdery, né, ele fala uma escritura muito interessante. Ele diz assim para Oliver: e não darás ordens àquele que está acima de ti e à frente da igreja, pois dei a eles as chaves dos mistérios e as revelações que estão seladas, até que lhes designe outro em seu lugar. Ou seja, quem escolhe um profeta de Deus é o Senhor, até que eu designe outro em seu lugar. Ou seja, ele é o profeta e ninguém mais está autorizado. E o Senhor ainda vai lá e diz para ele: olha, Oliver, você tem que ir lá em Hiram Page, dizer que ele está recebendo revelações do Satanás. E a gente sabe que na conferência que aconteceu, esse foi o primeiro assunto que foi tratado. E Hiram Page aí, humildemente, admitiu, né, que havia sido enganado aí por Satanás e por suas astúcias. Então precisamos ter muito cuidado, porque isso acabou causando o quê? Dissensões na igreja. Alguns se afastaram por isso, alguns tiveram a sua fé enfraquecida, porque passaram a acreditar em revelações falsas. Então, como é que nós podemos ser protegidos? Quando nós conhecemos a doutrina. Qual é a doutrina? Nós temos um único profeta. E esse profeta recebe revelação para a igreja num todo. Eu tenho um bispo. Esse bispo recebe revelação
para a área geográfica que ele foi designado. Eu tenho um presidente de destaque, ele recebe revelação para a área geográfica que ele está incumbido aí. Mas revelação para toda a igreja tem que ser um profeta de Deus. Então precisamos ter realmente muito cuidado. Revelações pessoais somos nós que temos para a nossa vida quando buscamos essa sintonia. Então, quando nós conhecemos a doutrina, fica muito mais fácil não ser enganado. É interessante como tem surgido grupos na internet. Outro dia alguém me convidou, eu acabei entrando num grupo que eu pensei que era um grupo da igreja e comecei a ver algumas postagens estranhas e acabei descobrindo aí que na verdade era um grupo, né, de apóstata e que pessoas que se afastaram da igreja e que criaram aí uma nova denominação e que inclusive estão dizendo que receberam parte do livro de Mórmon selado. Então, muito cuidado, porque eu vi muitos membros nesse grupo, inclusive eu. E aí, quando eu comecei a ler as postagens, disse, opa, deixa eu sair desse grupo, porque é mais um grupo com artimanhas de Satanás, tentando induzir santos à discórdia, às dissensões, a duvidar do que nós sabemos que é a verdade. Sou imensamente grata por esse evangelho, por ter um profeta vivo, que guia o seu povo, que guia a sua igreja, que recebe revelações de Deus e que tem nos dito que essa fase vai passar. Nós precisamos ter fé e acreditar nisso. Um profeta que tem nos dito que precisamos ter um coração gratos, que nós possamos ser gratos por todas as coisas e compreender que o evangelho é maravilhoso, que todas as coisas são feitas em ordem. Ele foi restaurado, né, tudo no seu devido tempo, em ordem, pouco a pouco. E como somos privilegiados por termos hoje, né, todo o livro Doutrina e Convênios, poder ler essas revelações, entender os seus contextos, olhar a história que já se passou, aprender com erros e acertos de outros. Então, que o Senhor nos abençoe na nossa vida, que a gente realmente se proteja com a armadura da fé, né, com o escudo da fé, né, com todas as armas que nós podemos para que possamos ser protegidos contra as investidas do inimigo, que cada vez têm sido maiores nesses últimos tempos. Mas nós podemos. E é isso. Tchau, tchau, gente.